Caros amigos do Recapitulando, findou. Após 1 ano e 5 meses de busca, mais precisamente 501 dias, a longa, intensa jornada de Manuela Dias pelo horário nobre chegou ao fim e Dona Lourdes encontrou o seu Domênico. No ar desde novembro de 2019, Amor de Mãe foi uma novela histórica. Ela esteve na grade da Globo em 3 anos consecutivos, passou por 2 décadas, enfrentou uma pandemia, nos entregou vilões, sequestros, tráfico de bebês, troca de casais, aneurisma, a Dona Unicórnia, uma chuva de lágrimas, enfim. Sendo assim, o Recapitulando não poderia deixar de comentar a reta final dessa trama que nos marcou e conquistou um espaço na nossa dramaturgia. Não sei se você lembra das previsões e expectativas que a gente levantou alguns episódios atrás. Não, tudo bem, fica tranquilo, porque a gente vai relembrar o que a gente tinha de expectativa e bater o martelo. O fim de Amor de Mãe superou o que a gente esperava? Vem aí. Mas calma, espera. A gente não tem 23 episódios para finalizar a jornada e tudo mais, então eu vou ser bem sucinto nesse recado, tá? Fica tranquilo. Se você já veio aqui saber as nossas impressões sobre o final de Amor de Mãe assim tão rapidinho, então é porque você é antenado no mundinho de novelas brasileiras, né? E noveleiro de verdade, assina o podcast Recapitulando no seu tocador de podcast favorito. Vai, aproveita que você já está aqui, assina ou se inscreve no nosso canal do YouTube. Todos os nossos episódios são postados lá também. É rapidinho e vai te ajudar a saber em primeira mão quando vão sair os novos episódios. É isso mesmo. Olha, nós lançamos os episódios quinzenalmente, então assina a gente. Não fique arrumando desculpa para perder nos nossos lançamentos ou vai deixar a gente para trás. Olha, e aproveita e também segue a gente no Instagram, @podcast Recapitulando. Também divulgamos nossos episódios e até trazemos algumas novidades sobre novelas. Esperamos você no nosso perfil para debater sobre os nossos episódios, debater os temas, críticas e tudo mais. A gente está pronto para ouvir vocês também. Pronto, viu como foi rapidinho? Agora chega de delongas, porque após a vinheta estaremos com uma convidada especialíssima nesse episódio, vinda de outro continente. Quer saber quem é? Fica aí e confere. Bom, agora nós vamos começar o nosso episódio de Amor de Mãe e falamos que temos uma convidada pra lá de especial, vinda diretamente de Portugal. Temos aqui Mariana Lambertini com a gente. Palmas para Mariana. Oi. Então. Amiga, a Mariana é uma amiga muito querida minha, que eu conheci quando morei em Lisboa. E ela é uma fã de novela brasileira. E aí a gente achou nada mais justo do que convidar ela para participar desse episódio de Amor de Mãe, já que ela era fã da trama de Dona Lourdes e Na Busca de Domênico. Amiga, conte pra gente como... Se apresente primeiro pro nosso público. Então, o que faz de mim uma estrela é que eu sou amiga do Marcelos. É só isso. De resto, então, eu sou de Portugal, vivo no Porto. Conheci o Marcelos em Lisboa. Estamos a estudar uma pós de roteiro, né? Storytelling, pronto. Um nome mais chique, mas... É roteiro. É roteiro. Então, eu vou falar, vai ficar algo assim meio Ricardo Pereira, que eu vou misturar português, Portugal. Fica tranquilo. Não, fala do jeito que você vai falar, amiga, tá tudo bem. Pronto, e então, eu de momento eu vivo no Porto, não é? Sou do Porto, trabalho como copywriter, não estou a trabalhar com nada de televisão no momento, mas pronto, conheci o Marcelo na pós e o meu interesse parte muito por aí. Em relação à novela da Globo, é mesmo porque nasci nos anos 80 em Portugal. Portanto, Globo era o que chegava e a gente recebia. Portanto, não, na verdade, é assim, ultimamente, nos últimos anos eu não tenho acompanhado. A última novela que eu segui foi Avenida Brasil, que nem vi aqui a estação que passa as novelas da Globo é SIC, mas eu nem fui por aí, era mesmo na internet que eu seguia. E pronto, e agora Amor de Mãe. Pelo meio, estou vendo agora Império, que está a passar na Globo Portugal aqui. Também vai agora reprisar aí, certo?
Sim, vai Sim. começar. É, No dia que na esse próxima episódio semana. vai ao ar, começa a edição Pronto. especial de Império. Chai Suede, sigam. É o que tenho a Vale indicar. super a pena, achar isso é Vale incrível. super, Sempre sim, vale a pena pra ver o sempre. Shai. Pronto, e agora aí comecei a ver a Amor de Mãe, depois meio que rebentou uma pandemia e ficamos em casa, e então meio que eu voltei a seguir a Globo assim mais de perto. E tenho agora assistido a algumas séries e assim, mas novela só mesmo a Avenida Brasil e agora Amor de Mãe, e pelo meio também estou a seguir a Império, mais ou menos, sim. Mas depois as outras mais antigas via seguido todas, quando era nova, conhecia todas, Laço de Família, Mulheres Apaixonadas, Indomada, Por Amor, Torre de Babel, Rei do Gado, todas essas aqui foi como eu cresci, né? Então pronto. Isso é demais. E tem uma coisa que não sei se o público de casa sabe, o público que está nos ouvindo, mas tem um canal da Globo, né, em Portugal, que inclusive passa certo. muita novela. Inclusive várias Passa. novelas que a gente nem aqui. Tem umas novelas que ganharam umas edições especiais aí internacional que a gente nunca viu, tipo Pátria Minha, tem um outro nome em Portugal, mas a gente perdeu ela no meio do caminho, mas vocês já tiveram esse Sim, agora passou, aqui também tem Vale a Pena Ver de Novo, como aí, na Globo Internacional, passou Laços de Família, agora está a passar Caminho das Índias, que já não estou a ver, mas agora está em Caminho das Índias, e depois está Império, Força do Querer, tem mais algumas que agora não sei, passou a Como Uma Onda, com o Ricardo Pereira, que eu estava a falar há bocado. Ah, é verdade. Passou aqui também há pouco tempo, também me lembro de assistir, foi a primeira participação dele, É verdade. na Globo, e pronto, e tem assim algumas, depois passa também séries, passa Nossa, Ana como Maria uma onda. Braga, Ana Maria, eu amo. Incrível. Adoro. passa tudo, passa o The Voice Brasil, que agora está a passar o The Voice Mais, acho eu, que chama assim, né? É, isso, The Voice Mais. Agora está assim, sim, e passa muitos programas. Você tem uma programação bem completa aí, né? Tipo, passa bastante coisa do que passa aqui, isso é legal. Mas vocês também, em Portugal, vocês também têm a novela de vocês, né? A gente, bom, eu e Mariana tivemos aula aí com professores que escrevem novelas em Portugal. E você também. E você chega a acompanhar algumas novelas daí, não chega? Sim, eu estava a pensar hoje, quando ligaram e eu tive que sair de casa de repente, estava a assistir ao primeiro episódio de Amor de Mãe porque queria comparar o que estava a acontecer. E eu estava a assistir a cena em que o pai do Doménico, vendo o Doménico, e eu pensei, se isto fosse em Portugal, como tinha acabado, era episódio 60, o pai estava vivo. Vimos ele a morrer ali, ele está ali, não respira, mas no episódio 60 o pai, afinal, podia ter estado 3 dias debaixo de um rio que ele ia aparecer. Em Portugal é sempre assim. O morto, o que morre no primeiro episódio, a meio está vivo, sempre, não falha. Portanto, é assim, nós depois já vamos falar mais da Amor de Mãe, mas todos os erros que eu via, todos os erros, as falhas que eu encontrava, eu pensava, mas em Portugal ia ser tão pior. Porque tem sempre uma coisa. Em Portugal o drama ia ser que a Camila e o Danilo iam descobrir que eram irmãos, que nem são, mas ia ser só isso. Em Portugal ia passar a ser toda a novela de que eles não podiam estar juntos porque eram meios irmãos, que eles nem sequer foram criados juntos, mas o roteiro ia por aí, certeza que ia por aí. Então é sempre assim, é tudo muito igual, eu acho. Curioso. É curioso, né, de ter essa sensação de... Porque a gente também tem a nossa sensação das nossas novelas brasileiras. Tem umas coisas que a gente encontra ali alguns Um caminhos lugar comum, né? Exatamente. Isso faltou a palavra, um lugar comum, exato. E é engraçado, porque assim, no fim, toda a produção tem uma similaridade, né? Tem um... Sim. Ela falou da volta dos que não foram, sempre acontece. Na hora eu já pensei, nossa, Silvio de Abreu está em todas as novelas de Portugal. Isso é muito Silvio de Abreu. Aqui é assim, eu para falar a verdade, a única novela aqui que eu assisti e que eu gostei mesmo recentemente, é assim, que eu tivesse gostado, há muito poucas, que eu tivesse seguido com interesse. Em Portugal há muito poucas.
A última que eu gostei mesmo era do Rui Vilhena, que é daí. Que eu não sei se ele, eu acho que ele não trabalhava na Globo, não? Rui Ele Vilhena, não fez sei. Boogie. Ele fez Boogie. Exato, Boogie, exato. Ele fez aqui na Corda Bamba, que Ah, sim. não era da SIC, era da TVI, e foi a última que eu achei que era mesmo, porque os atores maravilhosos, o roteiro estava muito bem pensado, a história era muito incomum, e então e os personagens principais, e depois a personagem principal era muito louca, e pronto, então achei que foi a última, assim, que eu vi, portuguesa, que eu achei, não, aqui, sim, ok, aqui estamos bem. Mas depois ela também foi encurtada, não fez sucesso, a audiência foi péssima, então Nossa. pronto. Mas teve para um Emmy, teve nomeada para o Emmy e tudo. É muito boa a novela, eu achei mesmo. Tem uma atriz fantástica que é a Dalila Carmo, que é uma atriz portuguesa fantástica, e ela fez um papel, era a vilã, mas vilãzona mesmo, é fantástico, Incrível. muito mesmo. Essa era a novela que tinha a Lucélia Santos. Sim, exatamente, sim. Sim. Eu tenho uma dúvida, acho que dentre os noveleiros, o público de novela em Portugal, o que faz mais sucesso são as histórias da Globo ou você sente que são mais as histórias nacionais de vocês? Hoje em dia as histórias da Globo já não têm impacto. Ou seja, aqui as novelas da Globo, por exemplo, agora Amor de Mãe passava à meia-noite, porque tem as novelas portuguesas que passam antes e depois as novelas da Globo passam horário à meia-noite, a novela das 9 vossa aqui passa agora à meia-noite, e depois, ao fim da tarde, tem sempre umas reprisando. Agora está uma do Manuel Carlos, que eu não me lembro, que é Em Família, será? Nossa senhora. Pode Uma ser. que ela fica de cadeira de rodas, que eu agora não me lembro do nome da Não, atriz. Viver a Vida. Viver a Viver Vida. a Vida, A da exatamente. Aline Isso mesmo. Moraes. A Aline Moraes, exatamente. Exatamente. Pronto, vou fazer uma melhor aqui, mas eu recorro muito a Google quando falo com o Marcelo. Mas estou a melhorar bastante. Tá tudo Nos bem, amigo. nomes estou a melhorar bastante. Mas pronto, agora está passando essa e tem outra também, agora não me lembro. Mas pronto, passa ao final da tarde duas, mas são sempre reprises, e depois à noite é que passa a novela das 9 aí. Mas Amor de Mãe, por Entendi. exemplo, agora não está a passar ainda, não sei quando é que eles vão passar, porque agora está a passar uma que também é antiga. Eu vi na clandestinidade. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Não quero ir presa, tá? Não, já Mas não, vi tá na tudo. clandestinidade. Não, tá Não, tudo. não dá. Não, tá tudo certo. Imagina, Se não for, é. se for na segunda fase de Amor de Mãe, teria ido presa, certamente. Por, Teria por este acontecido, momento. teria, Teria acon- acontecido. teria acontecido algo muito esquisito e a delegada ia aparecer na sua porta. Sim, delegá-la sempre com a mesma roupa. Que ela nunca mudou de roupa. E ela nunca resolveu um crime. Que eu sinto que ela vai a todas as casas com a mesma roupa, mas depois são as pessoas que descobrem e vão à delegacia contar. Sinto que aconteceu isto. Mas é verdade, mas eu gostava da personagem dela, eu gosto da personagem dela. A sério, gosto, e gostava da história que ela tinha com o outro que tinha morrido, o outro polícia, mas sinto isso, que ela andava sempre igual, entrava em todas as casas, e depois, quando era para descobrir, eram as pessoas que descobriam e iam lá contar. Foi o Sandro, foi o. Eles não descobriram nada. Sempre, exato. Era ouvinte, ela era uma delegada ouvinte. Era bem terapeuta. Assim, um mood bem. Então, gente, depois dessa introdução, acho que agora podemos falar sobre o fim de Amor de Mãe. Eu tava conversando um pouco com o Matheus antes, mas a gente tá muito assim, se segurando, porque a gente tá desde ontem assim, a gente vamos falar isso, não, eu queria falar isso, mas aí já começa a comentar e a gente, não, segura, porque a gente vai usar esse tempo agora para comentar. Vamos lá. De maneira geral, vocês acham que... Será que essa pergunta vem agora ou vem depois da expectativa? Matheus, puxa você. Prefiro. Puxa você, por favor. Tá, sem problema. Primeiro a gente tinha algumas expectativas sobre a abordagem da Covid na novela. Nós tínhamos, na verdade, dúvidas sobre como seria feito, se seria bacana assistir isso depois de um dia cansativo, depois da situação que a gente está vivendo, etc. E tínhamos expectativas principalmente em como ela ia
pegar esses 50 capítulos que faltavam, que com certeza ela já tinha isso planejado, e a condensar em 23 capítulos e finalizar. Então, primeiro, em relação à abordagem, acho que a gente, para tirar isso um pouco da frente de Covid, se falou muito que a novela ficou pesada. Vocês sentiram isso? Vocês conseguiam assistir tranquilamente ou tinham uns momentos assim de gatilho? É assim, o que eu acho é que também deu muito azar pela altura que o Brasil está a passar neste preciso momento. Ou seja, quando gravaram, eu agora não tenho aqui a certeza dos meses, mas pronto, está a passar numa altura em eu fui vendo no Twitter à medida que via a novela e foi como fui apercebendo. Era uma altura tão complexa no Brasil que fica difícil tratar um tema atual sem ferir ninguém. É muito difícil, é uma coisa muito complicada. E é assim, eu, do meu ponto de vista, do que eu vi até agora de adaptações que incluam o Covid, honestamente, a Manuela Dias fez a melhor. Que eu vi até agora, porque aqui em Portugal fizeram uma novela e eu disse ao Marcelo, assim, esquecer. Eram 3 pessoas com máscara, mas era tudo aleatório, tudo mal feito. Depois o Covid desapareceu meio assim do nada. Aqui, por acaso, também, não é? Mas pronto, houve ali um salto temporal, mas eu acho que era muito difícil. Não sei se seria possível ela fazer sem mencionar, porque, na verdade, como é que não iam existir pessoas figurantes no bairro do Passeio? Como é que... Era muito complicado, eu acho que era muito difícil. E agora, eu acho que foi a melhor maneira que deu. Agora, tem falhas, tem muita falha. No início havia muita... E eles a falar por videochamada e depois no fim parece que o Covid desapareceu na última semana. E então pronto, porque eu acho que aí já houve uma adaptação maior ao que já estava escrito e não houve uma reescrita de acordo com o Covid, então acho que a única diferença é que eles estavam de máscara e não houve essa readaptação. E no início eu acho que houve, porque houve muita questão da videochamada, então eu no início acho que estava bem, depois eu acho que eles já estavam numa fase em que de facto as coisas estavam a melhorar e de facto se calhar eles acreditaram que quando fosse para o ar as coisas estariam bem e então aligeraram e não é o que está a acontecer. Eu concordo. Eu concordo contigo quando você fala que veio no tempo errado, eu acho que pesa mesmo, Muito. assim. E eu acho que não tem só uma questão do Covid só, né? Tem várias. Porque eu não lembro de nenhum personagem morrer de Covid. Não. Não, Teve só o Sr. Nuno, que teve mal, mas não, mas passou, ok. A Betina. A Betina saiu como umas férias de Paris. Ali saiu ótima do hospital. Belíssima, unhas belíssimas. Era assim, Isis Valverde, sempre belíssima, portanto, fazer, não é? Nada derruba aquela mulher. Nada derruba, nada. Mas... 3 Covids, Mas tem uma questão que eu acho que ela ficou pesada por outras questões, assim. Como todo dia você tinha a morte, tinha que eliminar um personagem, era quase mal. Quem morre hoje? É basicamente Exato. isso. Porque todo dia morria um. Dos 23, sim, olha, sim. capítulos eu consigo contar uns 5, 6 que morreu gente. Então, realmente, não necessariamente por Covid. Mas uma coisa que eu acho que é legal e que eu vi muito, que a novela realmente refletiu um pouco daqueles... Tem umas cenas muito boas, tipo da Lourdes falando, eu não aguento mais ir no mercado lavar louça, lavar as coisas do mercado. Ou quando ela fala, ah, não, eu vou lá comprar, fazer compra. Mãe, fica em casa. Que droga, a gente vai... Ah, não, mas eu quero dar uma saída. Não é para dar uma saidinha, não pode dar uma saidinha. Então tem umas sutilezas nesses momentos, eu acho que é, sei lá, daqui 15 anos, quando a gente rever isso, vai ser muito legal, porque algumas cenas eu vi cenas aqui de casa. Então, quando elas trouxe isso com leveza, era engraçado. É que tem algumas coisas que ficaram um pouco over, assim. Tipo, a história da videochamada eu acho legal, e eu acho que isso vai ficar nas telenovelas, assim. Eu acho que isso das videochamadas, elas vão ficar. De verdade, acho que elas vão ser... É o telefone atual, né? Se naquela época você tem cena de Laços de Família, a Camila falando com a Helena pelo telefone horas, pagando DDI, taxas altíssimas. Hoje você fala pelo Zoom e tal, e eu acho legal a forma como... Eu acho que ficou orgânico na novela, não achei que ficou forçado, ficou orgânico. Exceto o velório online, casamento online, que aí é muito... Sim, e o final, eu acho que depois dos últimos episódios não houve essa reescrita. E então, de repente, o Covid desapareceu nos últimos 3 episódios. A Dona Lourdes, a Camila tinha tido um acidente e ela não passava da porta para a ver. De repente, desde que foi raptada,
abraça todo mundo e está todo mundo. E é ok, mas então tem que haver alguma altura aqui em que as coisas vão nivelar, não é? E acho que isso falhou um pouco. Mas é assim, quem nunca, não é? É muito difícil passar uma coisa dessas. É muito atual. É muito atual. Realmente Sim. difícil quando a gente não tem um espaço de tempo para analisar, né? Pelo menos eu Sim, sinto sim, que é sim. um pouco difícil. Mas eu concordo que quando você disse que ela ficou pesada pelos assassinatos, pela quantidade de morte e de coisas que aconteceram. Já é praticamente um bolão, assim, quantos vão morrer hoje, né? E realmente muita gente, Manuela já ceifou muitas vidas, né? No Sim, primeiro e o próprio. capítulo, que matou a... Sim, sim, sim. E a morte da Jana é muito violenta. O capítulo é lindo. Aquele capítulo, para mim, é guardar. E um dia que a Globo quiser vender a novela para o mundo inteiro, aquele capítulo, para mim, é incrível. Tem cenas magníficas, Sim, magníficas. Mas é assim, coitada da Jana, né? Ela coitada. não é muito violento, simular, é muito, é demais, é ali. E o próprio sequestro da Dona Lourdes é muito violento. Fechar a Sim. mulher ali no meio do nada, com pegar um corpo de alguém e queimar o corpo para. Não, calma, vamos ficar suave, né? Está Virou a gênia... muito. Até uma virou a gênia do crime, né? Tipo Nossa, assim... é melhor que o Álvaro. Não, nossa, ela estava a ensinar, dando workshop para o Álvaro já. Ela é que chegava no Álvaro e dizia: vamos queimar e vamos colocar e vamos fazer. E ele, sim, fazemos. Opa, é só Sim, fazer. é só fazer. Mas acho que a gente tem que falar das nossas expectativas e do que a gente achou em relação a esses 23 capítulos e também um pouco comparar com a primeira fase, que não tem como, Ah, né? sim. Era a finalização daquela história. Enfim, vocês gostaram? Vocês acham que esses capítulos fizeram jus à primeira fase, que as resoluções ficaram boas? A gente está aqui para comentar mesmo o final da novela. Bom, eu tô me segurando há dias, porque assim, tem dias que eu no WhatsApp com alguns amigos eu ficava, cara, e aí o que rolou, né? Eu acho que existe uma questão que é o que todo mundo fala, e eu acho que isso ficou muito evidente, que, bom, a gente tem que lembrar que a novela ficou um ano fora do ar, e antes da gente ter os 23 capítulos inéditos, a gente teve um compacto de 12 capítulos com as próprias personagens, as três protagonistas narrando as suas histórias. Aquilo ficou lindo. Aquilo ficou belo, aquilo ficou muito legal de verdade. E a e acho que isso engrandeceu a história, assim. Se você, caso, perdeu os 100 primeiros e assistir aquele compacto, cara, é muito bom. Porém, contudo, entretanto, todavia, ficou esquisito. No sentido que a gente tinha uma expectativa muito alta, a novela era super naturalista, tipo assim, as coisas eram muito. Aquele bairro do passeio, aquela casa Dona Lourdes, cara, aquilo é muito Brasil, aquilo é puro suco de Brasil. A novela sempre teve essa cara muito Brasil mesmo, assim. A gente via, cara, você conhece. Vários daqueles personagens você via na rua, são pessoas que você já viu na vida, são tipos muito. Só que a expectativa nossa ficou lá no alto. E o primeiro capítulo entregou tudo que a gente queria. Ok, a Thelma a gente sabia que ia ter uma virada de vilã bem forte. Aquela cena do banho é linda. Ela se limpando da culpa. É lindo. É lindo. Aquilo é muito bonito. A expectativa do primeiro capítulo foi altíssima. A questão é que, pelo menos é minha opinião, tá? Eu nunca escrevi uma novela, então, assim, meramente como telespectador. A hora que você tem tantos personagens, você tem que focar na trama principal. E aí eu achei que a gente ficou vendo, em capítulos muito importantes, umas tramas paralelas completamente desnecessárias. Tipo, a foto do Instagram da Marina, Marina cancelada, por favor. no penúltimo capítulo. Não, é verdade. Cara, não era uma trama, sabe, tão... A Marina, coitada, já era uma personagem que ficou muito largada no início da novela, né? E aí depois ficou esquisito. Aí o Durval de Unicórnio, eu amo o Durval, eu amo a Natália, eu acho aquele Sim. núcleo ótimo, mas o núcleo do Unicórnio, como se fosse um dia normal no capítulo 80, não dá, né? E aí eu senti que algumas coisas, assim, que a trama precisava andar. Gente, tem 23 capítulos, você precisa fazer a trama andar. E aí, teve uns caminhos que foram seguidos que eu, particularmente, acho que alguns personagens destoaram da sua essência, assim. Tipo, a Vitória entrar Sim. no carro de um estranho, do cara ali que ela sabia
Cara, ele fala assim, vou entrar, posso entrar. E ela, claro, entra. Aí Foi. Ai, a Vitória burra é inaceitável. É Aí ela- inaceitável. Não, virou muito. A Aí ela maior virou criminalista do Brasil deixar o cara que ela sabe que é um agressor entrar no carro dela, aquilo não entrou na minha cabeça. Aí ela vai até um matagal e dá um discurso, um textão do Facebook. Tipo, velho. Não, mas foi muito assim. Muitas personagens terminaram com texto, vou ler aqui e colocar no Instagram depois e fica. Foi muito na base do texto. Isso eu também acho que foi um pouco, tanto nela como na Camila e como no Davi, foi muito a base do texto. A minha última cena vai ser um texto. Eu vou falar e o mundo vai recuperar. Amanhã está tudo bem. Não está. Mas então acho que é muito na base do posso estar com uma arma encostada à cabeça, mas se eu disser um texto agora, se eu sacar aqui de grande profundidade, ele vai embora, pega na arma, guarda e nunca mais mata ninguém na vida. Acho que foi muito assim que aconteceu com eles, eu acho isso. Uhum. Camila também, com quem a atropelou, igual. Discurso quase berrar, né? Fica meio estranho. Agora eu vou utilizar um termo que o Marcelo já utilizou algumas vezes, eu vou fazer um pouco advogado do diabo. Eu reclamava também das mesmas coisas que o Marcelo, a gente conversava muito enquanto estava assistindo os capítulos, assim, meu Deus do céu, é o capítulo do reencontro, a gente sabe que a Lourdes vai descobrir que é o Domênico, por que tem tanta cena do Rian e da Marina? Não aguento mais, eu quero ir direto ao ponto. Era esse o nosso incômodo. Mas aí, assistindo o último capítulo ontem, que não tinha, eu inclusive vi muitas pessoas comentando no Twitter que não tinha cara de último capítulo, parecia um capítulo normal. Sim. E aí eu parei muito para pensar, será que não é esse o conceito que ela estava querendo? Eu acho que utilizar o termo conceito fica uma coisa muito pedante, muito chata. Acabaram com o termo conceito para mim, mas sem... Será que não é esse o conceito que ela estava querendo passar o tempo todo? Olha, não vai ter cara de final, sim. essa é a vida dessas pessoas, a história vai continuar e vai ser tudo igual como qualquer dia, como é na vida de todo mundo. Ela própria falava que todos os capítulos desta segunda fase, todos os capítulos iam ser um capítulo final. E se calhar também é um pouco nessa lógica. Faz A sentido. Manuela também falava assim, talvez. Porque Faz assim, sentido. na verdade, a única coisa ontem que teve de capítulo final é a Bettina a dizer que está... Eu não consigo dizer o nome dela correto. A dizer que está grávida. É assim a única coisa que eu vejo que é do último capítulo. Pronto, está grávida, Que é um ok. clássico. Que é um clássico. De resto, não há clássico. Não existe clássico nenhum ali. Sim, eu tinha anotado isso para comentar. Não teve casamento, não teve Não. nascimento de bebês. Exato. Isso é um marco para as Exato. histórias da novela. Isso é muito bom. E mesmo como a Bettina revelou a gravidez, sim, foi muito está original. muito bom. Muito, muito. Muito original. Foi. Isso é depois muito tem- positivo. E o Sandro, para mim, da novela toda, Humberto Carrão, o Sandro é uma personagem incrível, incrível. Eu acho que em determinada altura a Manuela deve ter pensado, devia ser ele, o filho, eu devia ter trocado tudo aqui e ele devia ser o Domênico, porque a personagem dele faz total sentido. E eu não tenho tanta certeza que faça sentido como filho da Vitória e do Raul. O Raul um pouco, eu acho que houve ali uma química, mas entre ele e a Vitória, entre ele e a Teresa Araújo, eu nunca senti verdadeiramente ali aquela coisa como ele desenvolveu com a Dona Lourdes. Eu acho que a personagem dele é fantástica, mesmo. Nossa, ele é incrível. E É incrível, o Sandro é um personagem a tão postura assim que dá dele vontade. é incrível. Ele passa a novela toda ele está curvado sempre. Aquela maneira como ele está e corre e vai e entra a correr quando sabe que ela está viva e vai a correr contar do Álvaro e vive sempre, vou fazer e vou e não vou pensar. A cena em que ele tenta invadir o hospital é muito Sandro, né? É muito de... Uma afobação que é dele. A personagem dele é incrível, incrível, eu acho. Acho mesmo. Eu E acho. ele com ela dá super certo. Sim. Eu gostava muito deles como casal. Eu acho que eu gostava dele sendo filho da Thaís Araújo, da Vitória, talvez porque a gente já viu eles trabalhando juntos em outras novelas. Pois, talvez. Então a gente já estava um pouco acostumado. Eu gosto da história deles, inclusive, mas o Humberto Carrão dá vontade de guardar num potinho. Incrível. Ele é demais. É incrível. Ele é demais. E é muito doido, assim, porque no fim, nessa segunda fase, a personagem da Thaís Araújo teve menos espaço, né, a Vitória, assim.
porque o drama principal ficou entre as duas mães, né? Entre a Thelma e a Lourdes. Mas, cara, a personagem da Thaís Araújo é uma personagem que me... Aquela cena final que chega a mãe do Thiago, que inclusive é uma baita de uma atriz, e eu fico muito chateado de saber que isso foi Sim, e usado foi... apenas no penúltimo capítulo e podia ter sido uma Sim. trama da semana Lá está. anterior, da última semana, que era uma trama Sim. grande, bonita, para encher, né? Se tinha uma ali grandes... a Thaís defendendo o Thiago é tão bonito, assim, eu tenho um carinho pela Vitória, assim, tem uns Sim, erros isso na também, personagem no sim. meio do caminho ali, tipo, ela entrar ali com aquele carrão no beco ali pra ir atrás do Álvaro, tipo, Ian, com aquele carro super discreto, com aquele look discreto, Sim. super discreta pra ir atrás do Álvaro. Sim, ninguém atende, o que é que eu vou fazer? Vou entrar. É mais um dia normal. Eu vou. É É um esquisito. sinal. Mas eu gosto, assim, eu acho que eu gosto muito mais dela como mãe, assim, o papel dela como mãe é muito Sim, bonito. sim. A Sim, preocupação sim, que ela tem sim. com o Sandro, eu acho Certo, genuíno. sim. Eu digo é a química, porque depois também porque ficou muito na primeira fase, e isso eu depois já vi há faz tempo, porque aqui não houve o compacto da primeira parte, então eu já assisti há meio ano ou mais, portanto eu já não tenho tudo muito fresco. E então se calhar senti mais porque já perdi essa parte em que há a adaptação deles, então parece só que ele está ali e ele acaba por ter mais ligação com a Lourdes nesta segunda fase, porque ela desaparece e morre e todas essas coisas, e isso tem muito impacto emocional com ele, e então acho que é também por isso que eu fico ali meio perdida, porque ele com Sem os pais já dúvida. está resolvido, não há questão, não é? Pronto, está ótimo. E então o conflito foge sempre para a Dona Lourdes, por isso parece sempre. Mas a história deles a história dele é lindíssima, eu gosto imenso. É E bem aquele bonito. capítulo em que morre o amigo dele, aquilo é incrível, é incrível, é mesmo bonito, tudo ali é mesmo bonito, eu acho. Nossa, aquela cena da morte do Marconi, para mim, Do também tá Marconi é incrível, incrível, no topo das melhores cenas da história. sem Sem O dúvida. pessoal dúvida. comentando sobre a Vitória, eu também gosto muito dela. E às vezes eu me sinto até um pouco, me identifico um pouco com ela, tipo, no momento em que o Raul tá querendo comprar uma fazenda. Eu ficaria putíssimo da vida se o meu marido resolve comprar uma fazenda do nada. Sim, Mas eu adoro a Eliane Jardim, acho incrível, é maravilhoso vê-la na novela. Mas por quê? Eu entendo que é uma sim, foi história sobre muito. maternidade, sobre se reconectar com a mãe dela e etc. Sim. A gente viu que a história era completamente sobre maternidade. Ai, mas por que não teve mais espaço para a trama da mãe do Tiago e aquela história da mãe dela aconteceu? Ah, eu achei que não precisava, mas enfim. Sim, e depois colocaram outras coisas em que podiam ter dado espaço para isso, porque a Helena Jardim aparece ontem e não aparecia, eu acho, há 2 semanas quase. Ela apareceu direto nos primeiros capítulos, depois sumiu e depois apareceu ontem só para dizer que está viva e que está tudo bem e pronto, e voltou a sumir. Assim, que luxo! Helena Jardim só ouvindo a um oi aqui, pô, Figuração de A gente luxo. fica com tá a uma sensação figuração também bem de que não boa. foi com a sensação de que não foi a lugar nenhum, porque ela estava doente, mas ela É, não morreu. Uhum. mas havia a Ainda bem, festa não de que eu tivesse. anos, elas estavam Não que eu sempre a tivesse. combinar a festa de anos e depois de repente nem houve festa, assim, Marina Cancelada dava para fazer a festinha virtual da senhora e estava tudo bem. Não, Exato. queria falar uma coisa que há bocado depois mudou o tema e é uma coisa que eu queria dizer, que tinha até apontado, que tem a ver com o Durval, o Henrique Dias, que eu achei, assim, ele é outra personagem para mim incrível, incrível, Eu amo ele e, também. e o elenco desta novela é por amor, como é possível, é incrível. E o papel dele é ótimo, a personagem dele é incrível, e eu acho que perdeu-se completamente a ligação dele com o Danilo e com a Telma, porque ele, desde que ficou decidido ali que a história dele ia ser que ia voltar para a ex-mulher. E tudo bem, tudo certo, mas ele nunca mais falou com o Danilo, ele andava a ajudar o Danilo, era tão engraçada a dinâmica deles, ele podia ter até ajudado mais o Danilo, e depois a Telma está a morrer, e eu nem sei, liga para a Telma quando morre
a amiga, é a única vez que ele fala com ela nesta segunda temporada e depois nunca mais. Eu acho que tem muita coisa assim, que ficou... Eu não tenho a certeza, mas eles estavam namorando quando terminou a primeira, certo? Meio... Estavam. Eu acho que estavam, né? Estavam, e aí lembro que no começo dessa segunda fase eles têm Sim, uma disse conversa que por telefone quando ela morre, e a aí velha. eles... É quando a Jenny morre, acho eu, que ele liga porque a Jenny morreu e É... ele liga Ah, para sim. consolar a Thelma e aí eles falam que ok, já não namoram, mas é assim, a Thelma morreu, a Thelma raptou uma pessoa, a Thelma, o Danilo é filho da Dona Lourdes e nada, e o Durval nunca mais, é um unicórnio. De repente é só o papel do Durval, é um unicórnio e está certo, que ele é um fantástico unicórnio. Mas é assim, pedia mais. O Henrique Dias pedia ali um encontrinho que tivesse sido antes da, né, com a Thelma, para... Pedia, né? Eu entendo isso também, assim, não tem esse... Você falou disso e é verdade. Eu até não comentei isso com o Matheus, mas eu realmente senti a falta desse contato, porque eu sempre gostei do casal Thelma e Durval. Era ótimo. Ok que os casais, eles foram se modificando ao longo da trama, né? Se você parar pra pensar, Betina, Érica e tal. E tá tudo bem. Tá tudo Magno, tá tudo bem. Mas a questão é que eu sinto é que tinha uma conexão ali que era muito além do namoro. Tinha uma relação de amizade, porque num primeiro momento ali, quem foi o cara que falou que ela desabafou do aneurisma? Foi pra ele, lá Sim, sem no começo. dúvida. Então E ficou... com o Danilo mesmo. Ele estava a ajudar o Danilo a encontrar a mãe biológica. É E de verdade. repente ele. Eu acho que congelei aqui. E de repente ele sumiu, né? Eles nunca mais Sim. falaram, desde que o Danilo descobriu quem era, eles nunca mais falaram. Desde que ele foi viver com a ex-mulher, eles nunca mais. E tudo certo, ser esse o final, faz sentido. Eu não queria que ele e a Thelma namorassem, até porque isso é bem complicado de resumir nestes capítulos, não é? Mas, né, é que eles tinham uma história muito bonita, não era... Tinha aquela história da lista, que ele fez ela escrever a lista antes de rebentar o aneurisma, o que é que ia fazer. Era o lado bonito da Thelma, né? E de repente só existe o lado feio da Thelma. Isso é triste, porque é uma personagem tão complexa que Sim, precisava dessa... Sem eu dúvida. concordo que isso acabou ficando no ar, né? E É, nossa, eu ia comentar tanta uma coisa, coisa, né? esqueci. Mas isso que você falou da Thelma ser complexa é muito legal. Porque é isso que eu gosto muito da personagem. Mas eu também senti que ela, no final, ela ficou monotemática, assim. Ficou Falando com a só o lado mal foto, dela. mal, somar. Agora, se achar até um cativeiro. E, tipo assim, ela era dona de uma tasca no bairro do Não, mas Passeio. não era. Ela era a verdadeira cabecinha da gangue do bairro do Passeio, porque em 2 minutos todo o crime ela resolvia. Ela resolveu tudo. Se Você quer, tivesse mais Penha? 5 capítulos, isso que eu ia falar, se tivesse mais 5 capítulos, ela ia fechar junto com Penha e Leila. Que Ai, ótimo. maravilhosas. Inclusive, Gratiluz. Não, assim, para tudo. Aquele momento e o Álvaro, não, a sério, também que personagens, a sério, incrível. Que elenco, como é possível? E Não real- se faz disto em Portugal. Não existe. olha, é muito doido. Porque o Irandir Santos é um ator muito conhecido de cinema, né? Assim, e aqui ele faz Incrível. Aqui ele faz, tipo, umas coisas muito. Aquele Pontuais, né? pontuais, principalmente novela das 11, que é aquela coisa cinema, aquela coisa, né? Sim. É uma outra Eu pegada. conhecia, eu conhecia o Irandi de cinema, sim. E o Irandir, tipo, ele pegou um Ah, personagem ótimo. que é um personagem que pode cair no estereótipo do, como a gente chama aqui, do Senhor Abobrinha do Castelo rá tim porque eu vou querer construir a minha fábrica e vou derrubar tudo. E o cara conseguiu, assim, por mais que ele fosse um Ótimo. personagem difícil, porque ele de todos os personagens daquele leque, ele era o que mais era preto no branco, assim. O cara, ele era, eu quero dinheiro e é isso. Eu gosto do Álvaro como personagem. E a relação dele com a Veriana é incrível, é incrível. E aquela cena que ele tem a cortar o cabelo, ouvir funk, para mim, a rapar no meio, perdido, escondido, a rapar, ele passava assim, é incrível. Mas também acho o fim dele bem mau. Quando a gente teve um fim tipo do Marconi, que foi uma coisa grandiosa, eu também estava Sim, esperando um grande foi fim pro terrível. Álvaro, e aí ele Assim, tomou um o Álvaro, tiro. foi ele que matou o Álvaro, assim, que, né, o Raul, que está ali só
existir, e tudo bem, pode existir só, mas né, essa cena eu achei mais, não sei, não gostei do final do Álvaro, acho muito, mais valia ter sido eu a lembrei. polícia, algo assim, não sei, ficou muito... Eu lembrei o que eu ia comentar, a gente estava falando da Thelma, do aneurisma. Eu fiquei pensando ontem, sabe o que eu queria que tivesse sido o gancho do penúltimo capítulo pro último? Aquela relação do Danilo, a dúvida do Danilo entre ir ou não visitar ela, ou então ele já chegando no hospital para visitar. Eu acho que aquilo seria muito mais atrativo e muito mais dentro da história. E quando acabou o penúltimo capítulo, foi pro Marcelo. Esse gancho não tem nada a ver com o cerne da história, com o tema da novela. Eu queria um outro gancho. E aí, talvez se o gancho tivesse sido aquele, ou a dúvida do Danilo, ou a Thelma já estar no hospital, a história estar mais adiante, talvez tivesse tido mais tempo para ter uma cena dela com o Durval, para ir finalizando a história da Thelma com mais calma, né? Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Concordo. Eu concordo. Porque eu não gosto do gancho do... A gente comentou isso. O gancho do penúltimo capítulo é... O gancho do tiro é péssimo, sim. Porque já tinha rolado um gancho parecido de tiro da Thelma e da Lourdes uma semana e pouco atrás no... Sim, e com elas até faz sentido. Agora ali nós sabíamos que era o Álvaro, não ia ser. Não era o Álvaro que ia morrer, né? O tiro ao Eu Álvaro. só comentei que já tinha acontecido esse tipo de gancho. Não tem como. O tiro ao Álvaro. Maravilhoso. Não tem como. Fazer uma menção também para a trilha sonora da novela também. Perfeita. Aproveitando. Perfeita mesmo. Eu fiz assim porque eu estava comentando que já tinha acontecido esse gancho do tiro fora de cena 2 vezes. Eu não consigo lembrar qual foi a primeira, mas enfim. Sobre a Thelma, vocês compraram essa Thelma vilãozona ou vocês preferiam outra coisa? Eu gosto muito da Thelma original de fábrica. Eu entendo a loucura dela quando vira a chavinha no aniversário da Lourdes, que ela vê a foto. E eu entendo que ela não quer perder aquele filho de maneira nenhuma. Mas uma coisa que eu senti um pouco de falta, mas eu senti que ela podia ter sido mais longa, no sentido de que, cara, era muita mágoa ali, era muita coisa. E aquele embate, que era o embate que deveria ser esse embate do gancho, ficou resolvido meio que às pressas, assim, né? E eu gosto muito da Thelma, eu sempre falei isso pro Matheus, assim, eu acho a Dona Lourdes uma das maiores personagens da tele, assim, daqui 20 anos a gente vai falar da Dona Lourdes. Dona Lourdes é tipo, sei lá, uma Ela entrou pro Carminha. hall, tipo um senhorzinho malta. Eu acho que ela vai. Sim. Uma porcina. Eu acho que ela entrou nesse hall mesmo. Eu gosto muito da Thelma, porque a Thelma tem uma profundidade e tem uma coisa dos valores, porque ela é toda aquela mulher... Não, porque não pode fazer isso, porque imagina, tem os valores da mulher e tal, tem uma coisa de moral e bons costumes da Thelma que é muito forte. Ela é uma dona de casa clássica, né? Exato, só falta ela sair com o bolinho, assim, tipo, comercial dos anos 50. É muito doido, porque ela tem essa estética. Sempre. O cabelo é escuro, comprido. Ela é clássica. E boa samaritana, né? Ai, não, vou ajudar essas pessoas. E aí eu fico pensando, esse que ela só vira malzona, cara... Falta outra parte. É o que a gente falou, e aí eu acho que até a Manuela Dias tira um sarro no final, que é, cara, se a Thelma conseguiu matar a amiga dela, que era uma amiga de anos, que sabia todos os segredos dela, era parceira, matou, uma amiga que ela conheceu há 1 ano e meio, o que custa? E aí, no final, ela fala assim, a Lourdes, obrigada por não ter me matado. Ela falou, mas nenhum monstro conseguiria te matar. Eu acho que meio que ali justifica isso de tipo, cara, era muito mais fácil ter dado tiro na mulher e pronto. Sim, e eu pensei, não, mas a Jane está ok. A Jane e a Rita está ok. Todo mundo, qualquer um vai lá e mata. Agora, a Dona Lourdes, ninguém consegue matar, ninguém tem coragem. Agora, a Jane... Exato. E a morte da Jane tem requinte de crueldade, tem a carta. Não, é muito. Citando o filho. É cruel, tipo. É filha da puta demais. A reação dela nos dias a seguir é demais, é tudo. E ela deixar a Lourdes e depois estar no velório e falar e conseguir. Ela tentar matar a Camila, ok, porque a Camila ela nunca suportou e ela, mãe protetora como é, nenhuma mulher que chegasse perto do filho ela ia aceitar. Nunca, nenhuma. Portanto, essa aí eu até, na loucura dela, até ok. E toda a novela, a Lourdes sempre a dizer que ela é louca, que ela é tola, mas era uma loucura saudável, né? Aqui, aspas, mas era assim, uma coisa que dava para compreender, não é? Dava para...
E lá está, eu acho que o Durval fazia muito balançava muito ali com ela, tem cenas maravilhosas, quando a história da lista, a história da bicicleta, dele aprender a andar de bicicleta, de encontrar o É amor, verdade. tinha todas essas coisas bonitas e nada, né? Ficou só aquela coisa de o meu filho é meu e não é mais ninguém, não é? E para além de que o Sim. aneurisma é muito bom ter um aneurisma, assim, quando escrever uma novela já sei que vou pôr a personagem com um aneurisma que ele vai rebentar quando for o ideal para mim. Ou nunca rebenta, ou vai rebentar no dia que vai ser importante. Porque assim, foi mesmo. Ela ia morrer, então o aneurisma tá, ok. O Agora, aneurisma que não passado arrebentou na nunca, paulada que a nunca, Lourdes deu nela. que nunca rebentou ali de repente. Ai, é o último episódio dá-me a cabeça, se calhar é agora. Ficou ali meio. Não sei. Não gostei do final dela. Acho que ela merecia muito mais. Mas a Adriana Esteves, o episódio em que ela não abre a boca, não diz uma palavra, é das melhores coisas que eu já vi. É verdade. Aquele episódio é das melhores coisas que eu já vi. Que ela fica só ali, vai à casa dela e vai ver. Depois raptar o bebê já, pronto, já é aquela. Pronto. Nazaré. Mas Ela esse deu episódio é tudo. Até Nazaré Tedesco, sim. Ela deu um show. Ontem eu fui lembrado pelo Nilson Xavier, quem não conhece um colunista de novela, no Twitter, que ele comentou, gente, mas vocês esqueceram que no comecinho da novela, ela assistiu o irmão dela ser atropelado, e eu lembro que foi um atropelamento assim muito Sim. visual, muito violento, É e verdade. ela ficou incólume, ficou quieta. Sim, Então ela já eu vi. tinha uns traços, né, de psicopatia. É óbvio que eu preferia aquela Thelma que no máximo furava as camisinhas do filho, que era meio doida, porque é isso, tá mais próximo, né? Eu acho que ela realmente se tornou uma vilãozona muito com as tintas mais pesadas e bem mais focado no eu vou comprar um corpo, eu vou jogar ácido, eu vou fazer acontecer. Eu preferia um pouco mais o pé no humano, mas a Manuela Dias consegue uma coisa inédita. Tudo que ela me vende eu acabo comprando em determinado momento. Isso é verdade. Exato. Eu É não que me vem irritei muito tanto bem com ela. guardado, não é? É que depois é essa história, mas depois de repente é a Adriana Esteves e a banda sonora é incrível e a realização é incrível e tudo é incrível e de repente, ok, tá, comprei. Porque todo o que envolve é perfeito. Você embarca, né? É muito bom. Embarca. É, Isso é super, verdade. A super, gente embarca. Porque é muito doido, assim, a super. gente tá fazendo tecendo esses comentários e tal, mas isso não tira o brilho dos 100 primeiros capítulos que são maravilhosos, assim, são maravilhosos. É Sim, que, afinal, assim, a gente entende que teve uma pandemia no meio do caminho, a gente entende que teve uma redução, e a expectativa era altíssima, porque era uma novela que fugia um pouco do que a gente estava vendo, assim. Tipo, a novela anterior era a Dona do Pedaço aqui no Brasil. Era a Dona do Pedaço. E que é completamente diferente, assim. Ela vai para ela é um folhetim bem fantasiosão, assim. E a gente vai para uma novela completamente pé no chão, com tipos muito próximos. Não são tipos, não tem nenhum personagem ali de bordão. não, Não nada. tem. Se tem alguma coisa Sim, sim, natural, sim. algum tipo, mas é construção de ator. Isso é muito bom. Isso que você falou do Sandro, isso que você vê do Durval, tipo que começa, fala assim, que ele vai falando travado. Então, E na Natália, banheira? ele fala assim, e é muito bom, é uma gagueira que ele que construiu. É ótimo. Você tem o Álvaro mesmo, que o Álvaro tem uma postura. É muito doido, porque o Álvaro é nada do Irandir, né? O Irandir é um cara mais leve e tal, e aí o Álvaro é um personagem duro, assim, duro, reto, né? Ele tem uma postura, ele é muito. A construção dos atores ajuda muito, assim. Então, eu não sei, eu tenho a sensação de que os personagens, eles têm muito esse tipo. É muito natural, né? Muito, muito doido, assim, que nem você tem o Rian, que é um personagem que. É, Filhos da Lourdes é o mais chato, né? Eu amo os Filhos da Lourdes, mas tem um. mas ela também. A Érica. A Érica também ficou sempre meio perdida, né? Ela também. Mas eu acho que não é pela. A Nanda Costa é incrível, não é, Ela é não é incrível. por aí. A Nanda Costa é incrível, só que é muito. Ficou. Né? Porque no início era bom que ela era cabeleireira e namorava o Raul. Cada namorado que ela trocava de emprego, de namorado, mas nunca era aquele e ela era sempre uma personagem diferente. Ficou assim.
parece que nunca se percebeu que aquela era de verdade. E aí mas ela terminou feliz e tudo bem. Mas Não, eu gostava exato. muito dela com o Raul. Muito. É O muito início doido, dela eu assim. adorava. É engraçado Adorava. isso, que se você pegar e contar a história do início, algumas coisas, elas realmente hoje, elas não fazem sentido nenhum no final, né? Mas é porque é uma evolução dos personagens. Eu nem acho isso uma grande... As pessoas falam, Não, teve também muita não troca de acho. casal. Eu não acho que é um problema, assim. Até porque é um É vida, né? microcosmo e... Exato. Gente, se você Acho nunca... que todo mundo aqui sai à rua e sabe que o A não fica com o B para sempre. Não existe. Não. E outra... E está tudo certo, e eu gosto disso ali, eu gosto disso, porque tira completamente o foco porque, por exemplo, aqui em Portugal as novelas ainda são sobre a mocinha que gosta de um e é casada com outro e não pode ficar, ainda é sobre isso, e isto não tem nada a ver com história de amor. Então, mesmo essa questão deles, a Bettina funcionava super bem com o Magno e de repente está com o Sandro e funciona super bem e está ótimo. E não tem que haver. Eu quando digo isto dela é porque eu acho que no caso dela era uma personagem diferente. Cada vez que acho que nunca houve ali um verdadeiro rumo para ela. Então ficou ali uma coisa sempre assim meio estranha, mas é só por isso. E eu gostava muito da versão dela com o Raul, porque achava que era uma história interessante, não é? Tinha aquela história dele ser rico, e depois quando ele vai lá a Dona Lourdes, tinha essa dinâmica assim mais... O da Érica faltava um objetivo meio certo para ela, né? Porque você pensa na carreira, ela mudou de carreira umas 3 vezes. Aí você pensa em relacionamento, ela mudou de relacionamento mais não sei quantas vezes. Era difícil. A personagem era excelente, mas era difícil aonde ela está indo, né? Ela não tinha um objetivo. Até que assim, aí ela fez um curso na França, aí volta e aí ela cuida do Vira bar. Gerente de bar, aí largou a carreira de empresária. E aí é ambientalista, no fim. Exato. Que o Davi é outro personagem também, que começou de um jeito, foi. Gente, de verdade, assim, meu sonho é ver o Vladimir Brista num papel incrível. Eu acho ele um puta ator aí ele é incrível. Muito bom. E aí... Mas também é meio cansado este papel. Ficou no meio do... Coitado, né? O Davi foi o que mais apanhou ali. Teve que aglomeração em época... Mano, ele só se lascou. Merece um adicional de insalubridade ali no final, pelo cisco. E há uma pessoa que tem que haver menção, que é a Lídia. Apesar de... É assim, Lídia tudo... E eu comentei com o Marcelo, tenho muita pena, com todo o respeito, mas ela era muito melhor quando era quebrada mesmo, quando era álcool, e adoro que o problema com bebida se resolve com o homem, está feito. Ela andou a Alcoólicos Anónimos, tinha quebra, sempre todo um problema, não resolvia por nada. De repente o Magno corrige uma torneira e ficou tudo ok, ela nunca mais bebeu e tudo ótimo. Fico feliz, mas adorava a versão dela. E ela com a Lourdes. Era muito incrível. bom. Eu vou passar um pano. Eu acho que quando ela ficou com o Magno, ela voltou a ter uma família, porque ela tinha perdido o filho, foi isso que desencadeou. Não, sim. Esse alcoolismo, ela teve a criança. Eu gosto muito da Lídia. Nossa, uma das melhores personagens. Mas, por ela, exemplo, nessa pandemia, em casa com um gin na mão. O mundo acabando e a gente continua sendo chique. Essa é a frase proferida por Lídia no primeiro capítulo no primeiro Retorno. capítulo, sim. Sim, e quando ela encomenda online as plantas e não se lembra, porque tinha estado a beber e não se lembra que encomenda as plantas e depois de repente as plantas são a salvação dela, é incrível. Mas, por exemplo, eu acho, a Dona Lourdes afinal estava viva e nunca houve novamente uma ligação entre elas, né? Podia ter havido ali uma chamada, a última chamada delas é ótima, quando ela conta que está apaixonada pelo Magno, à Lourdes, e que elas ficam naquela coisa, mas afinal então eu vou ser sua sogra, vou-me demitir, e fica ali, é tão bom, elas as duas funcionavam tão bem e nunca mais, né? Perdeu, é pena, porque elas as duas funcionavam muito, muito bem. Sim. Eu queria comentar, tem uma sequência que quando estoura a torneira da Lídia, que ela tá com a bebidinha na mão, ela mete fazendo na torneira. Não, é quando ela estoura pela primeira vez, que ela tá fazendo uma chamada com alguém, e aí ela tá falando assim, não, eu não vou mais me irritar, eu tô tranquila, tô cuidando das minhas plantinhas, aí a torneira explode, ela, que inferno, que ódio dessa vida. Não é aquele amigo dela? Se colocasse uma câmera... Ela deve ter sido.
Desculpa te Sim, cortei. sim. Não, se colocassem uma câmera na minha casa e me gravassem, não teria sido tão eu quanto aquela cena. Eu adoro a Lídia. E detalhe, né? Eu amo aquela locação, que a locação original do apartamento é o apartamento que tá à venda por 65 milhões. Incrível. E é muito... Aquele Gente, apartamento parece um museu. parece... Não, é Vocês ótimo. lembram do primeiro capítulo? Nos primeiros capítulos que ela rasga o Portinari? Sim, Ai, sim, sim, sim. lembro. Esse é o meu Sim. Portinari. Mas, ó, Lídia, é o meu Portinari. E ela rasgando o Portinari. Ah! Não, Tipo- ela é ótima. Oi? É O que tudo. aconteceu? E é muito bom. Eu E sinto aquela altura em que ela vai para casa da Dona Lourdes, quando está a fazer a cura. rehab. Ai, A rehab, né? rehab. E quando ela embebeda a Dona Lourdes, não, é perfeito. A química delas era perfeita, assim. Mas pronto, depois não deu para continuar, mas era ótimo, ótimo. Não, eu amo quando o Magno volta, ele volta do concerto. Ah, por que você demorou tanto, Magna? Aí ele, nada. Não, porque aí a Lídia me fez lá comer, jantar com ela. Aí a Lourdes, tá, e dando uma risadinha de tipo, já sei o que rolou. E ele, mãe, que não sei o que. É muito engraçado. Aquela dinâmica daquela ótimo. casa era muito legal. Então, assim, mesmo os personagens agregados ali, é engraçado que, assim, por mais que o Danilo faça... É esquisito ver o Danilo ali, né? Tipo, parece que não combina. Mas é porque é normal, né? A gente ficou acostumado com eles ali, aquela dinâmica do Magno, da Brendinha, dos outros E o personagens. Danilo, coitado, tava sempre sofrendo com a Thelma, era uma energia pesada. Nossa. Sim, era só uma e carregava mais do que ali 10 sempre na casa e todo mundo feliz. E eu gostei muito da maneira como terminou a fotografia, ao contrário do que acho que vi muita gente a dizer que era muito óbvio, mas eu estava a assistir ao primeiro episódio e o primeiro episódio tem uma parte em que eu percebi a história da fotografia e eu achei até bem, porque no primeiro episódio, o primeiro episódio começa com ela a ir à casa da Vitória, a Dona Lourdes a ir à casa da Vitória, a apresentar-se na entrevista, e ela mostra aos filhos, ela fala dos filhos a primeira vez com uma fotografia igual no sofá, em que ela mostra, essa Rian, essa não sei o quê, assim, pronto, e depois aquilo termina com a mesma fotografia com ele, então eu acho que até resultou bem. E eu gosto muito da maneira como terminou, não é? Foi muito Dona Lourdes, não é? Reclamar dos copos e de repente ele chama a mãe e é ali no meio daquilo, então, não é? Não teve a cena épica de ele, mãe, chorar. Não, foi ali bem natural, no meio da loiça, está incrível. Exato. Isso para mim está perfeito. Acho que a gente Isso é amor de mãe. deve Isso é amor falar, de mãe. Sim. Desculpa te cortar, acho que a gente deve falar da Dona Lourdes, né? Porque, nossa, eu adoro aqueles memes que de tempos em tempos prendem uma Dona Lourdes, igual já fizeram com Lula, com Mandela. É incrível. Eu adoro essa mulher. Não, ela e além de me fazer rir em vários momentos, porque as melhores risadas da novela foram com ela, como eu chorei. Eu não sei vocês, mas eu chorei assim de desidratar nos capítulos. Aquele do reencontro foi um bloco inteiro que eu passei chorando. Eu chorei muito no velório online, que eu até comentei com o Marcelo, eu sabia que eu chorei num velório de uma pessoa online, de uma pessoa que eu sabia que estava viva, e eu chorei. Eu pensei mesmo a sério, mas pronto, então chorei bastante aí, mas eu acho que até mais do que no reencontro, porque o reencontro eu fiquei a apreciar a cinematografia daquela cena, porque é qualquer coisa que pareceu bem pedante agora, mas eu fiquei, é real. Eu fiquei só assim, olhando e pensar, como é possível? E o Shai, não, nossa, está perfeito. Assim, Regina Casé, sabemos que é perfeita, né? Nasceu perfeita, Dona Lourdes é a melhor personagem das últimas décadas, tudo certo. Sem dúvida. Agora, Shai Suede, ela entregou, eu acho que ela, eu já sou eu, já estou aqui, eu vou entregar a cena para ele e ele vai fazer. E esse capítulo para mim é dele, e eu acho incrível. Ele pegou aquilo que está maravilhoso. E eu, em relação a ela, eu acho que é tão natural, nem é uma personagem, é ela, eu não sei, não existe nada assim, porque mesmo aquela questão dela ter ido ao hospital ver a Thelma,
Eu ia ficar mesmo triste se isso não tivesse acontecido, porque é ela. Podia ter acontecido um mundo e ela vai sempre perdoar, porque ela não. E as falas dela, ela diz coisas que ela diz da família, que não existe família perfeita, existe família unida. Ela diz uma série de coisas tão natural, como quem diz, quer um copo d'água, que é mesmo real, é mesmo bonita, é mesmo o ensinamento da vida, não é? Ela é uma mulher incrível. Eu não sei como é que a Regina Casé vai conseguir desfazer-se daquela personagem, porque está na pele dela já, eu acho que é mesmo, é tão completa, é tão bonito fisicamente e tudo. Eu vejo a Regina Casé e eu só vejo a Dona Lourdes, desculpa. O paninho, a carteira, é tudo perfeito, tudo. Não tem. Eu Não concordo 100%. Tem alguns, eu lembro, eu não vou me lembrar onde eu ouvi, mas estavam falando sobre a Meryl Streep e falam que a Meryl Streep atua muito bem, mas você vê que a Meryl Streep está atuando, mas atuando muito bem, impecável e tal. Sim. A Regina Casé, você não parece uma atuação de forma nenhuma, parece ela, é incrível, né? É isso. É incrível. Eu nunca vi nada assim. É assim, para mim pode vir para cá, Regina Casé, se estiver a ouvir, pode vir para cá. Em Portugal não temos. Assim, neste nível, uma personagem tão bem construída que permite ao ator, não é? Porque os atores podem ser ótimos e são incríveis e a novela está cheia de atores incríveis, mas para mim, ator que eu olho e que veja aquela personagem mesmo, para mim é a Dona Lourdes e o Sandro. Nesta novela são eles os dois. Faz São sentido. os que saem, não é? Que deixa de ser o Humberto Carrão e deixa de ser a Regina Casé. São eles. É muito difícil conseguir. Sim. Isso não é só ser bom ator, é ter uma personagem que permita. Não é de tu, porque os atores são todos incríveis, mas é mesmo ter essa vida na personagem que eu acho que. E eles os dois tinham. Daí, se calhar, identificá-los muito sempre como mãe e filho, né? Sim, não, Sim. e acho que tem uma questão da Dona Lourdes, que tem uma questão que, primeiro, a Regina Casé não é uma atriz que a gente vê sempre atuando, né? A Regina Casé, tipo, ela fez, tipo, Que Horas Ela Volta, que foi quando, acho que todo mundo lembrou que a Regina Casé era atriz, porque ela ficou muitos anos apresentando, muito carismática, com quadros e tal, mas atuando, ela era, as pessoas lembram muito dos anos 80, quando ela fez a Cambalacho, que faz a personagem que ela imita a Tina Turner, e tal, que é bem anos 80 e tal. Mas durante muito tempo as pessoas não lembravam muito da Regina Casé como atriz, até ela começar a fazer cinema e ganhar um destaque, né, assim. Acho que As Filhas da Mãe foi uma das últimas novelas dela, lá em 2001. Foi a última. E aí ela ficou muitos anos... E aí a hora que você vê ela num personagem... E é despida, né? É muito, assim, era a Dona Lourdes 100%. E é isso, assim, uma caracterização, o texto, e ela soube dar o tom, porque é uma personagem que podia descambar para algo caricatíssimo, estereotipadíssimo Super. e tosco, porque podia correr esse risco. Só que na mão dela encaiu como uma luva, assim. Tanto que a pessoa fala, ela vai repetir o papel do Que Horas Ela Volta, mas não, é completamente diferente. São personagens diferentes, tem outras nuances, é uma atriz muito completa. Eu fico feliz de saber que ela ganhou um baita personagem desse, porque é um personagem muito... E é muito doido, assim, né? Esse detalhe, esse cuidado na fala, isso que você comentou, de várias coisas, assim, o jeito que ela trata os filhos, tem umas coisas do cotidiano que eu vejo várias pessoas ali. O toque do cotidiano, de tipo, ai, não, quero ir no mercado e... Ah, não, mas você não sabe comprar essa marca. A última vez que você comprou errado. Deixa que eu vou porque eu sei fazer. Ou que vai, e assim, que dá aquele cascudinho no filho, sabe? Assim, de tipo, falei que estava errado. Tipo, sabe, assim, mas também dá aquele afago, mas também... Nossa, a última cena, a história de marcar o copo com esmalte, aqui em casa nunca aconteceu. Mas eu vi uma chuva de gente no Twitter comentando: Meu Deus, sim, isso acontece muito na minha casa, é a minha mãe, é incrível, é incrível. É incrível. E eu devo dizer, a novela foi maravilhosa e eu consegui trazer várias pessoas para assistir, assim, o meu ciclo de amizades próximos, né, que trabalhavam comigo e tal. E como todo mundo chorou, foi incrível. A cena do reencontro foi uma catarse coletiva, assim, uma coisa que a gente estava esperando. É incrível. Que eu acho que eu arrisco dizer que eu não senti algo assim desde quando o Tufão desmascarou a Carminha lá em 2012. O que a gente esperava. E eu nunca tinha chorado com uma novela até Amor de Mãe. Eu também. Nossa, Amor de Mãe, eu peguei vários momentos, assim. Essa que você falou do Velório Online, que a Mariana falou, eu chorei bastante no Velório Online. O Velório Online foi ridículo.
Eu chorei muito. Eu senti-me ridícula, porque lá está, porque eu pensava, não, como é que é possível? Eu pensava, mas pronto, mas é isso. Tem uma cena que eu estava a lembrar agora, que é relacionado com isso que o Matheus estava a dizer do toque dela. Muito aquela, o Marcelo, já não sei, do toque, daquela vinha e falava nos filhos e tocava. Há uma altura que eu acho que passou meio despercebido, mas é genial, em que a Adriana Esteves a Thelma tenta ser a Dona Lourdes com a Camila, e a Camila não percebe de onde é que aquilo vem, que ela chega e dá um tapa assim quando ela descobre que tem o prémio, que vai ganhar o prémio, e então entra no carro e ela bate nela assim, ela fica... Porque são duas pessoas tão diferentes, não é? Ela é super protetora, porque a Dona Lourdes não tinha nada a ver com a Thelma, ou seja, ela deixava os filhos, ela fazia tudo pelos filhos, mas não era protetora. E a Thelma era super protetora, nunca que ela dizia ao Danilo, batia assim e mandava ir, nunca, né? Ia colado, ou não deixava ir, ou trancava em casa, todas essas coisas. Então são duas pessoas tão diferentes, não é? Que é mesmo... E a mesma conexão, mesmo forte aos filhos, eu acho muito bonito. E essa parte em que ela tenta fazer um bocado de Dona Lourdes, tirando quando a Nanda Costa cheira à mãe, passado 10 dias dela ser raptada, que eu essa também não entendi, mas ok. Mas pronto, tirando essa parte, as outras partes em que ela tenta ser a Dona Lourdes, especialmente com a Camila, e a Camila fica mesmo confusa do que é que está a acontecer, acho ótimo. Sim. Tem essa eu acho influência que... mesmo, ela gera essa... Principalmente na mesmo Thelma. para a Camila ficar a pensar, né? Ficar a pensar de, será que... E é muito doido, porque o jeito de ser da Dona Lourdes, ela também impacta tanto o estilo de mãe da Vitória, como da Lídia. Ela aflora um lado materno dessas outras personagens. É quase como se contaminasse, de uma forma positiva, claro. Mas é muito curioso. Você ia falar alguma coisa, né, Matheus? Não, eu ia, na verdade, perguntar se vocês tinham algo a mais a dizer, alguma coisa que vocês queriam pontuar, porque eu queria lançar assim, uma última pergunta, porque a gente já passou, a gente já disse que passamos raiva, choramos, rimos, enfim. A gente perdoa a Manuela Dias no final das contas? Super. Super, imagina. Tá tudo bem. Super. Tá tudo bem. Manda mensagem, vem para Portugal, eu vou para o Brasil, tudo, né? Tudo certo. Quando a pandemia acabar, que nem no final da novela, não é? Porque espero amanhã acordar e ser como meses depois e passou, tudo isto é um pesadelo, já acabou. Então podemos ir. Eu vou, ela vem, não, super, todas as menções. Não é fácil, agora a sério, não é fácil fazer o que ela fez, não é? É duro, porque tem uma pandemia, tudo, encurtar a novela e ter que. Não, por isso, super fácil tudo. De fato, Sim. eu concordo. Porque é isso, assim, é aquilo que a gente falou no início, é muito difícil escrever e a gente teve uma adaptação. E as nossas críticas, elas são muito mais no sentido que, cara, a gente tinha uma expectativa muito alta. E eu acho também, e a expectativa, ela aumentou porque a gente ficou um ano sem ver. Que se você, tipo, pula uns capítulos e depois, meio que tudo bem, mas ali não, a gente ficou um ano esperando. Ficou no ar, ficou em suspensão e tal. Ficou suspenso. E aí, quando a gente volta, você quer que o negócio seja perfeito. Até porque a gente a gente não tá tendo ficção inédita, né? Tipo, quase não tá tendo. A gente tem uma coisa ou que outra. Mas é muito louco. Então eu perdoo Manuela Dias, eu entendo. Gente, primeira novela da Bonita também, né? Assim, Não. E é um novelão É pra primeira vez. Né? Assim, não... Sim, eu não assistia desde a Avenida Brasil, lá está, a Avenida Brasil foi fenómeno, né? Foi um fenômeno. E eu sinto que, de Sim. certa forma, Amor de Mãe gerou uma... Assim, eu vi amigas... Aconteceu a mesma coisa que o Matheus falou, assim. Tem uma amiga que falou, nossa, eu assisti as últimas 2 semanas e chorei horrores. E eu peguei só o final. Então você vê que tinha realmente um carisma ali, né? Acho que a gente tem um pouco mais de críticas e tal, porque a gente tá acompanhando esse negócio desde o início. Então, é isso. Comentar que eu vi muitas pessoas, assim, descendo a lenha na novela, falando, criticando, etc. E algumas das críticas eu entendo, porque eu acho que tinha o que nós queríamos ver como espectadores, e nesse momento eu acho que a gente queria uma coisa mais para desanuviar, nós queríamos a Dona Lourdes livre, porque ela era a alegria do povo brasileiro, e como podemos ver até internacionalmente.
Então, acho que a gente queria a Dona Lourdes aprontando por aí, etc. E aí ela ficou presa, a novela ficou pesada. Eu entendo algumas das críticas, como, por exemplo, a gente pontuou em relação aos personagens e tal. Mas eu acho que no final das contas, como eu cheguei a comentar antes, quando eu cheguei no último capítulo, eu entendi que ela não ia fazer grandes coisas, ela não ia fechar histórias. Esse era o conceito dela. Esse capítulo é como todos os outros e é a vida das pessoas. Não é nada grandioso, por mais que eu esperasse algumas coisas mais grandiosas, enfim. Mas eu acho que, no geral, ela deu soluções muito bonitas, muito delicadas, muitas diferentes do que a gente está acostumado. Perdoo com todo o meu coração, eu aplaudo essa mulher, acho que o trabalho que ela fez foi, no final das contas, incrível, ela nunca me fez chorar tanto, e obrigado. Eu acho... Obrigada é a palavra. Gratiluz, como diria Álvaro. Gratiluz. Gratiluz. Como diria Álvaro para Leilinha, ex-pé na cova, atual rainha do cova. passeio. E... Atual rainha de Goiás. Gente, elas... É rainha do pedaço. Ai, gente, eu amo. As duas vestidas de cowgirl, pra mim, é tipo... Putz. Um reboot de Faísca Espoleta. Total. É o segredo de Brokeback Mountain versão lésbica. Super. Eu amo. Elas fugiram pro interior. É muito Brokeback Mountain. Mas cara, é muito legal, assim. No fim, a gente faz... Eu concordo muito com o que o Matheus disse, assim. A gente queria ver algumas coisas e que a gente... E não adianta, a gente também... Eu acho que volta muito com o que a Mariana falava no início das novelas de Portugal, do que ela espera. Então, você sempre sabe que vai ter um casal, um triângulo amoroso, e você sabe que um cara que morreu no capítulo 1 vai voltar no capítulo 120, que ficou escondido num barco durante 9 anos e voltou. E você tem as coisas rocambolescas. Você sabe o que você vai esperar. E eu acho que a gente, como público, e a gente que é acostumado a ver novela brasileira, e a gente tem uns costumes já, a gente sabe, se a gente vê um Gilberto Braga, a gente sabe que vai ter um Quem Matou. Se a gente vê um Silvio de Abreu, a gente sabe que vai ter um mistério. Se a gente vê um Valcir Carrasco, a gente sabe que vai ter um humor e piadas ali o tempo todo, umas, tipo, cenas de pisquete. E eu acho que entra isso. No final, a gente espera o quê? Casamentos, nascimento de bebê, passam anos, meses, alegria, sorrisos, chuva de arroz. É isso que a gente espera no último capítulo. E a gente fica pensando, porque todo último capítulo de novela às vezes não é bom. Cara, eu não sei se... O que é um capítulo bom? O que é um bom final de... Nossa, difícil essa. O que é um bom final de capítulo, assim, um final de novela? Qual é o capítulo ideal? Eu não sei. Porque eu acho que isso que a Manuela mostrou, principalmente nessa cena final, foi uma quebra. Foi uma quebra de expectativa. E foi bom. Isso não anula, tipo, umas outras coisas. Mas eu acho que o capítulo final, ele foi bem... Tipo, aquela cena da Thelma se despedindo é um clássico. É um clássico, de certa forma. Sim, sim. E ali a Thaís explicando a conexão das três, que aí eu acho que isso também fica meio perdido, né, por um tempo, assim. E aí a Thaís ali explica o porquê que as três estão juntas. Porque as três são as protagonistas. Personagens principais, sim, exato. Exato. Então, depois perde, sim. Eu gosto. Eu vou dizer que no final, acho que agora vendo por essa ótica, eu fico mais aliviado, assim. No fim, sim. Sair do calor da emoção. Sim, e estava a pensar que mesmo a parte em que quando eu não sei quando é que eu descobri que o Danilo era o Domênico, mas foi algo bem natural, assim, mesmo a maneira como a Thelma sabe, e como não fica aquela coisa de no episódio vamos descobrir, não tem isso, né? Até isso é bem natural. Como a Lourdes descobre, é super natural, ela está imenso tempo à espera e depois, de repente, um dia chegam as folhas e ela descobre, e é ok. Não precisa de ser não tem que ser assim, né? E mesmo como nós descobrimos, eu não sei como é que descobri, eu comecei a juntar as coisas mas é bem natural, vai ali no meio e de repente parece normal, já sabemos que ele é o Domênico, mas a vida continua, né? Não muda nada ali, não há Não é como se enfiasse um cetro e falasse, mudou tudo para todo casting. Não, né? Não foi isso. Não vem dessas cenas grandiosas, né? E eu acho que um pouco dessas críticas eu não gosto de falar das críticas, porque eu acho que
crítica às vezes pode ser uma coisa muito boa. O pegarem no pé dela vem muito dessa visão, pelo menos nessa bolha de nós que somos mais viciados e mais noveleiros e tal, de dizerem que, nossa, ela vai quebrar tabus e etc., que virou até uma piada. Mas, gente, ela nunca propôs nada. Ela sempre propôs uma novela clássica, só que a embalagem era muito diferente e ela tem esse jeito de contar bem mais naturalista, mas ela sempre propôs uma narrativa clássica, onde todo mundo se conhece. Aí vimos que ela tinha uma vilãzona para mostrar, vimos que ela tinha sequestro no último capítulo e por aí vai. E era isso, e eu acho que ela entregou muito bem. Exato, exato. É isso, no fim é aquilo. No fim, Amor de Mãe é um folhetim, ponto, acabou. Até porque a trama clássica de mãe que cria filho do outro, gente, isso a gente vê há zilhões de anos. A questão é que a embalagem é outra, assim, né? Sim, nada a ver, sim. Novelas de mães são os clássicos, né? Se a gente parar pra pensar, Manuel Carlos aí, ó, se ele viu novelas de mães durante muito tempo. Vários têm, né, assim, o foco... E eu acho que ainda continua aquilo. O foco é no humano. E aí é bonito. Eu acho bonito. Eu particularmente acho bonito. Sim, tem muitos temas, mesmo a questão da Camila, da educação, tem muita coisa. Está ali, tem muito material. Tem. Né? Depois, no final, eu acho que como houve poucos capítulos, no final ficou super forçado a questão que já falamos dos discursos, né? A Isa Araújo vem e cada cena vem e faz discurso. E o Tiago é uma criança, aparece e faz um discurso como se fosse um... o Davi aparece, leva tiro na cabeça, faz discurso. Chega ali uma altura em que já abusa um pouco, né? Dessa questão do discurso. Mas é isso, tem muita chamada de atenção para muitas coisas. E eu acho que tem personagens maravilhosos, O Danilo é incrível, e são mesmo bem entregues, são atores não irrepreensíveis. Chai Suede, se me escutas, por favor. Não, realmente... Se você me escuta, visite a minha casa. Sim, super. As coxinhas do Danilo. Boa, não é? Ele tem família, não é? Restaurante português, portanto, super... não pode perder a ligação com a Telma, apesar de já ter perdido. Não, é um baita ator mesmo, é incrível. Ele é incrível. Acho que contemplamos tudo, não? Sim, acho que é isso. É isso. Bom, acho que vamos encerrar por aqui, mas antes queremos agradecer muitíssimo essa participação. Obrigada. Além mar. Muito obrigado. Seja bem-vinda Tá convidadíssima para participar de outras edições. Obrigada. Eu sei que você está sempre ligadinha aí nas coisas, nos conteúdos aí novelísticos, serialísticos e etc. Sim. E aí, por favor, deixe seu recado aí, se quiser deixar suas redes sociais, se quiser fazer uma propaganda, ó, a gente está aqui, ó, divulgando. Então, Mariana Lambertini, M. Lambertini, e é isso, não tenho nada para divulgar, super agradeço mesmo, foi um prazer estar aqui e gostei muito e sim, podemos aparecer mais vezes, sim. Vou seguir na Globo e sempre pronta para comentar. Eba, a gente gosta sim. Obrigado, Mariana. Obrigada. Não, só vou parar para agradecer, que foi muito enriquecedor. Você falou com super carinho sobre a novela e muito obrigado. Obrigada. E então vamos agora às nossas despedidas clássicas. Obrigado você, ouvinte, que nos ouviu até agora, tudo sobre esse final de Amor de Mãe. Lembre-se, nossos episódios saem quinzenalmente. Mas, enquanto isso, você pode nos procurar nas redes sociais. Eu sou Marcelos Fonseca, que você me acha no Instagram como @Marcelos, com 2 L's o S, Fonseca, sem o A, porque o Instagram não deixa todos os caracteres. E você, Matheus, como nós podemos te achar? Você me encontra como Mate, MATH, X de Xuxa, Guimarães. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Agradecer muito a Mariana, que participou com a gente nesse fuso horário muito doido, já que ela está no futuro. E a gente... É bem legal o futuro. o futuro...
Horas depois. Horas depois. Mas é 100% futuro. E você Olha, pode... no momento onde você está agora, eu pretendo já estar bêbado, que eu vou abrir o meu vinho e é tudo que eu posso fazer no Brasil de hoje. O Brasil me obriga a beber, Brasil. É isso. Muito obrigado quem ouviu até o final. Até o próximo episódio. Um beijo, até mais. Beijo.